Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que estão a ouvir mais uma mensagem. Hoje com o tema Renovados por Deus para prosseguir em frente. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 e 4, nos mostra uma passagem poderosa que revela o amor e o cuidado de Deus em momentos de dor e dificuldades. Tenho certeza que através desta mensagem, desta passagem inspiradora e motivadora, Deus alcançará o teu coração. O coração de pessoas que estão enfrentando situações difíceis, mostrando sim que Ele é e continuará sendo a fonte de consolo e renovação. Eu quero iniciar lendo o texto base, o qual já falei, que está em 2 Coríntios 1, do 3 ao 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Entendemos que a vida nos traz lutas, nos traz perdas, traições, doenças e muitas das vezes solidão. No entanto, Deus é o nosso refúgio em meio às tribulações. E nele encontramos o quê? O consolo e a força. O objetivo que trago desta mensagem é mostrar como Deus renova a nossa vida e como podemos seguir em frente, inspirados por histórias de superação à luz da Bíblia. E o primeiro comentário que faço é o seguinte: Deus é o Pai das misericórdias, é Deus de toda consolação. Saibamos de que Deus conhece sim as nossas dores e tem compaixão por nós. Em Salmos 34, 18 e 19 está escrito o seguinte: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espíritos oprimidos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Aí eu faço uma pergunta: o que está te afligindo hoje? Se tem algo, aquebranta-te diante do Senhor nosso Deus. Porque quando buscamos a Deus, Ele transforma nossa dor em esperança e nos dá forças para continuar. O segundo comentário que trago são exemplos bíblicos de pessoas que superaram as dificuldades, fazendo o quê? Se aquebrantando no Senhor, confiando no Senhor, vivendo o Salmo 34, que acabamos de ler. E um exemplo que todos nós já conhecemos, fala sobre José. O que houve com ele? A palavra nos mostra que José ele foi traído, mas renovado para progredir. Em meio à traição, ele teve um progresso, ele foi renovado por Deus para progredir. José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Está lá em Gênesis 37, 28, que diz assim: Quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o retiraram da cisterna e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Ele foi injustamente preso no Egito
E está lá em Gênesis 39:20, que diz assim: e tomou o seu senhor José e o pôs no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. Então, olhe só, 2 acontecimentos com José. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi injustamente preso lá no Egito. Mesmo assim, José, ele se manteve fiel a Deus, que transformou a sua situação. Algo maravilhoso, divino, acontece na vida de José. Vamos ler lá em Gênesis 50:20. Vejam o que José declarou diante de seus irmãos. Isso depois que ele já estava de posse da vitória. Olha só o que José diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Irmão, é uma palavra muito maravilhosa. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus pegou o mal, irmão, e transformou o mal em bem. José não só superou sua dor, mas também salvou sua família e uma nação da fome. Vocês estão entendendo? Outra pessoa, outro personagem é Ana. Ana, ela foi renovada pela oração em meio à humilhação. Como vocês já sabem a história, Ana era estéril e enfrentava humilhações constantes de Penina, que era sua rival. Se nós lermos lá 1 Samuel 1:6 e 7, nos diz assim: e a sua rival a provocava muito para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim sucedia que ano após ano, sempre que subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas qual foi a atitude de Ana diante das provocações de sua rival? Ela derramou a sua alma diante do Senhor. Está lá em 1 Samuel 1:10, que diz assim: e ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Entendam aqui de que Deus ouviu a sua oração. E Ana foi sim renovada com a promessa e nascimento de Samuel, que se tornou o quê? Um grande profeta. Lemos lá em 1 Samuel 1:20. E aconteceu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, a quem chamou Samuel, porque disse ela: eu o pedi ao Senhor. Amém? Outro exemplo foi Davi. Ele foi consolado e renovado no vale da perseguição. Davi, ele enfrentou perseguição de Saul e até o luto pela perda de seus entes queridos em Ziclag. E Ziclag, irmãos, foi uma cidade que foi dada a Davi pelos filisteus, viu? Ela aparece lá no livro de 1 Samuel 27:6. Quando Davi estava fugindo do rei Saul e procurava refúgio nos territórios dos filisteus para escapar do seu perseguidor, o que é que acontece? Ziclag foi oferecida a Davi pelo rei Aques de Gate, um dos governantes filisteus. Está entendendo? Durante esse período, Davi ficou em Ziclag e usou a cidade como base para suas atividades, mas sem ter que enfrentar os filisteus diretamente, o que lhe dava certa proteção. Agora veja só, Davi matou o gigante Golias quando mais moço, que era dos filisteus, agora recebe abrigo, segurança dos filisteus. Irmão, o que é que Deus não faz por quem busca Ele? O que é que Deus não faz por quem está confiando nele? Você está entendendo? O teu inimigo, Deus manda ele lhe proteger, manda ele dar abrigo, manda ele dar comida. Mas vamos continuar, porque o nosso foco aqui é 2 Coríntios 2, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus. E continuando sobre Davi. Davi, ele encontrou forças em quem? Em Deus.
Está lá em 1 Samuel 36. Davi fortaleceu-se no Senhor seu Deus. E nós vemos que após ele buscar a Deus, Davi recupera tudo, ou seja, recuperou tudo que havia sido perdido, né? Que está lá em 1 Samuel 30, 18 e 19, onde relata o momento em que Davi, após ter buscado a direção do Senhor nosso Deus e ido atrás dos amalequitas que haviam saqueado Ziclag e levado suas famílias, consegue resgatar tudo o que foi perdido. Está entendendo? Que está lá escrito, 1 Samuel 30, 18 e 19. Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam levado. E também as suas duas esposas. Nenhuma coisa faltou, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem os bens, nem nada de que havia tomado. Tudo Davi trouxe de volta. Vocês estão entendendo, irmão? É coisa maravilhosa. E o último exemplo aqui, irmãos, que eu quero dar, que eu acho assim um exemplo mais forte, mais assim impactante, no meu modo de ver, particularmente falando, é Jó, o qual foi restaurado após o sofrimento. Irmão, o José sofreu, está entendendo? Davi sofreu, Ana sofreu, muitos sofreram, mas o caso de Jó para mim é uma exceção, porque ele foi restaurado após o sofrimento. Olha, Jó perdeu tudo, ele perdeu a família, ele perdeu seus bens, ele perdeu a sua saúde, mas mesmo assim ele declarou lá em Jó 1, 21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, isso é muito maravilhoso. Jó 1, 21 é um versículo que reflete uma fé genuína em Deus, capaz de adorar e bendizer o nome mesmo, o nome do Senhor mesmo nas piores circunstâncias. Jó perdeu tudo, mas sua adoração a Deus não foi abalada. Ele tinha o que, irmão? Inteligência. Ele sabia que Deus era soberano sobre todas as coisas e que a vida e as posses que tinham eram dádivas de Deus, não algo que ele trouxe ao mundo. Está entendendo? Não foi ele que trouxe, ele tinha ciência disso. A sua resposta ao sofrimento foi um modelo de resiliência espiritual, fé inabalável e confiança em um Deus bom e soberano. Que maravilhosa compreensão de Jó, que maravilhosa visão de Jó. Glória a Deus por isto. Irmão, nós vemos lá na frente, Deus restaurou a vida e lhe deu o dobro do que tinha antes. Está lá em Jó 42, 12. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E qual comentário eu faço aqui, irmãos? Que em Jó 42, 12 nos mostra que Deus não apenas restaura aquilo que foi perdido, mas Ele abençoa abundantemente aqueles que esperam fiéis a Ele. Mesmo em meio ao sofrimento, Jó teve uma restauração completa. Seus bens, sua saúde, seus relacionamentos e principalmente a sua fé, que foi fortalecida e aprofundada. Irmão, o sofrimento, a luta, aumenta a nossa fé sim também. Isso nos ensina que, mesmo no sofrimento, devemos perseverar na fé, porque Deus, em sua fidelidade, nos abençoará abundantemente no tempo certo, creia. O terceiro comentário que eu faço aqui é como acontece ou é gerado em nós o processo da renovação espiritual. Como lutar, irmão? Como eu devo lutar? Como você deve lutar para obter a renovação espiritual? Deus renova as forças daqueles que esperam nele.
Se você ler Isaías 40, 31, você vai ver Deus falando claramente, a palavra expressando claramente. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansarão. Isaías 40, 31 é um versículo poderoso que nos lembra que a renovação vem pelo esperar no Senhor. Em tempos de cansaço e dificuldade, podemos confiar que Deus nos dará forças renovadas, como águias que voam alto, irmãos. E Ele ainda nos capacita a perseverar e a continuar nossa caminhada, independentemente das lutas que enfrentamos. Não interessa o que você está passando. Ao confiar nele, você pode sim avançar sem desanimar, sabendo que Ele está com você, lhe sustentando e lhe renovando todos os dias. E Deus é aquele que nos dá paz em meio às tribulações. Se você ler João 16:3, a palavra diz assim: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33 nos lembra que, embora vivamos em um mundo cheio de aflições, Jesus nos oferece o que? Paz, coragem, vitória. Podemos enfrentar os desafios da vida com confiança, sabendo que em Cristo temos paz durante a tempestade e a vitória sobre as tribulações. Irmão, para que coisa melhor? Em nossa caminhada cristã é fundamental nós lembrarmos que, embora as aflições sejam reais e inevitáveis, a vitória de Cristo já foi conquistada e é nossa, viu? Ela é nossa. Por isso podemos sim ter bom ânimo, pois em Cristo já somos mais que vencedores. Você está entendendo? Para quem não entende, não compreende as coisas espirituais, é um paradoxo, é uma controvérsia. Em meio às tribulações você encontrar paz. Mas é isso que a palavra está dizendo. Então, irmãos, nós vamos partir para o quarto comentário. E é muito interessante, pois ele fala o quê? Um pouco da nossa missão, que é consolar e inspirar outras pessoas. Você tem que estar pronto, você tem que estar pronta, preparado para consolar e inspirar outras pessoas. Por isso que eu disse que esse quarto comentário é muito interessante, porque uma das nossas missões, que são muitas, é consolar e inspirar outras pessoas. Deus, ele nos consola para que possamos consolar outras pessoas. Em 2 Coríntios 1:4, nós vamos ler o seguinte: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você está entendendo a palavra? Que nos consola em todas, não é só em uma, em todas as nossas tribulações, para que possamos o quê? Consolar os que estiverem em qualquer tribulação, seja qual for a situação de outra pessoa. Vai lá, meu irmão, em nome de Jesus, consolar. Com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. E eu faço uma observação interessante aqui em 2 Coríntios 4, que nos lembra que o consolo de Deus não é algo que devemos guardar para nós mesmos, mas que ele deve ser compartilhado com os outros. Quando enfrentamos tribulações, podemos confiar que Deus nos consolará, e ao recebermos esse consolo, somos chamados a ministrar aos outros, sendo carnais de consolo e esperança. Como cristãos, somos instrumento de Deus para trazer luz e paz aos corações aflitos. Podemos assim ser uma bênção para o nosso próximo, oferecendo o consolo de que de graça recebemos. Então, irmãos, vocês estão entendendo? O consolo de Deus não é para você receber as bênçãos, o consolo, para ir guardar para você, não. É uma missão, irmão. É uma missão. E nós temos um exemplo de Jesus aqui. A palavra diz
que ele chorou com os que sofriam, como foi no caso de Lázaro. Em João 11:35, a menor frase da Bíblia diz: Jesus chorou. Este versículo, o mais curto da Bíblia, contém, irmãos, uma das revelações mais poderosas sobre o coração de Jesus. Ao nos depararmos com este versículo, podemos entender, aleluia, vários aspectos sobre quem Jesus é e como ele se relaciona conosco. A frase Jesus chorou, de João 11:35, nos revela que Jesus, embora fosse o Filho de Deus, também era completamente humano. É um versículo simples, mas cheio de significado. Ele nos revela um Jesus humano, como já falei, um Jesus compassivo, que se importa com a nossa dor, a nossa tristeza. Mesmo sabendo que a morte de Lázaro era temporária e que ele o ressuscitaria, lógico, Jesus se fez presente na dor das pessoas ao seu redor, chorando com elas. Esse é o tipo de Salvador que temos, aquele que está conosco em nossos momentos de aflição, que compartilha nossas lágrimas e nos oferece esperança, consolo e vida eterna. Ele trouxe consolo ao coração de Marta e Maria ao ressuscitar Lázaro. Está em João 11:43-44, que diz assim: e havendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que fora morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num sudário. Jesus disse-lhe: desatai-o e o deixai-o ir. Em resumo, irmão, João 11:43 e 44, não fala apenas da ressurreição de Lázaro não, viu? Mas também do processo de libertação que segue a restauração da vida. A palavra de Jesus nos traz vida, mas a libertação das coisas que nos prende também, como o medo, as feridas, os vícios e tantas outras coisas. É libertação, é um processo contínuo que precisa ser vivido ao longo da jornada cristã. E assim como o milagre de Lázaro foi um testemunho poderoso para os outros, a nossa transformação também pode sim servir de testemunho para aqueles que estão em busca de esperança. E o quinto e último comentário que eu quero fazer aqui fala do chamado à esperança e à fé. Entendemos, irmãos, que a fé nos dá coragem para prosseguir, mesmo nos tempos difíceis. Mesmo no tempo das adversidades, a fé nos encoraja a seguir avante. É o que nos fala em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E este versículo é um dos mais conhecidos sobre o conceito da fé na Bíblia. Ele nos ensina que a fé não é apenas uma crença vaga ou uma esperança incerta, mas uma certeza interior, uma confiança firme nas promessas de Deus na nossa vida. Mesmo quando não podemos ver ou tocar as coisas que esperamos, a fé é, portanto, a base sólida que nos sustenta em nossa relação com Deus. Pois acreditamos que Ele cumprirá sim tudo o que prometeu, mesmo que ainda não tenha se manifestado de maneira visível. Jesus, por sua vez, também é o exemplo supremo de perseverança. Lemos em Hebreus 12:2 o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vocês estão entendendo, irmão, a profundidade dessa passagem? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que lições aprendemos, irmãos,
Este versículo nos encoraja a focar em Jesus como o exemplo perfeito de fé. Ele começou e completou a nossa fé, enfrentando sofrimento e vergonha para cumprir a vontade de Deus. Jesus nos mostrou que mesmo diante das dificuldades, a recompensa da obediência e da perseverança é grandiosa, irmãos. Vai existir sim uma recompensa pela sua obediência, pela sua perseverança, e é grandiosa. Ao fixarmos nossos olhos nele, encontramos forças para seguir, firmes em nossa jornada cristã, confiantes de que, assim como ele também, alcançaremos a vitória. Eu quero concluir dizendo para vocês, Deus é o único que pode nos renovar e nos dar forças para enfrentar as lutas da vida. Ele consola, restaura e dá novo propósito à nossa existência. Como Jesus venceu o mundo, também podemos vencer se confiarmos nele. E eu quero fazer aqui um apelo e quero fazer uma oração final, coisa que eu não fiz na outra mensagem, mas Deus me tocou. E eu quero fazer um apelo que, se você sente agora no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus, faça esta oração junto comigo agora. Inclina a sua cabeça e faça esta oração comigo. Se puder, levante a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu venho diante de Ti, reconhecendo que sou pecador e preciso da Tua graça. Hoje, Senhor, com o coração aberto e cheio de fé, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu acredito que Tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar a vida nova. Perdoa-me, Senhor, por tudo que fiz de errado. Purifica o meu coração e me ensine a viver conforme a Tua vontade. Peço que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim, me fortalecendo e guiando por todos os meus passos. Eu entrego minha vida a Ti e a partir de agora quero seguir os Teus caminhos, viver para a Tua glória e ser testemunho do Teu amor. Obrigado por me aceitar como sou e por me dar uma nova chance. Em nome de Jesus, diga amém e graças a Deus. Oremos. Pai das misericórdias, neste momento colocamos diante de Ti as dores e aflições de Teus filhos e filhas que sofrem. Visita cada um com a Tua presença consoladora e traz renovação espiritual às suas vidas. Senhor, fortalece-os, dá-lhes forças para prosseguirem firmes, confiante em Teu poder e amor. Que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, levando consolo e esperança aos corações aflitos, para que todos experimentem a Tua paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.